Conforme eu já havia prometido a vocês, trouxe hoje aqui uma pauta tranquila. Tivemos no final de semana o América vencendo o Atlético, quebrando um tabu. O Wagner Mancini está em alta, o Turco está sendo contestado por parte da torcida, empurrado por outra parte da torcida. O Cruzeiro conseguiu mais uma vitória muito importante na Série B, mas cada um com a sua realidade. O Atlético com a sua expectativa de brigar por título, com uma cobrança bem mais alta por isso. O Cruzeiro num reinício de trabalho. E o América com uma mudança, com a bola rolando, podemos assim dizer, com a chegada do Wagner Mancini. Natália Fiuza, começo com você. Quem hoje faz o melhor trabalho entre os times aqui da capital, Atlético, Cruzeiro e América? Boa noite, Nath. Boa noite, Léo, para todo mundo que está nos acompanhando na turma do bate-bola, também ao Panzi, ao Romano e ao Alexandre Simões. Esse recorte, você disse bem, é difícil porque são times de realidades e com expectativas diferentes. Mas avaliando o trabalho de cada um deles até aqui, neste início, a gente está começando a caminhar para o meio da temporada, acho que Paulo Pesolano, não só pelos resultados do Cruzeiro alcançando o objetivo dele, que é estar no G4 da Série B, também foi muito bem no Campeonato Mineiro, não ficou com o título, mas chegou até a final, que era o desejo do clube, o desejo também dos seus torcedores, algo que não aconteceu nas últimas 2 temporadas. Eu estava até olhando números, o Paulo Pesolano tem o melhor aproveitamento desde que o Mano Menezes saiu do Cruzeiro. Já são 10 treinadores que passaram por aqui. E, claro, teve o Ceni, por exemplo, que teve 8 jogos, é difícil fazer essa comparação, mas ele tem um aproveitamento muito bom e, claro, considerando a realidade do Cruzeiro. Não tem muitas peças, tem jogadores de qualidade limitada e vem conseguindo, eu já até usei esse termo aqui, ele vem tirando leite de pedra. Acho que a verdade é essa e isso independe no momento um pouco conturbado que o Turco está passando, por exemplo. Acho que pelo que ele faz com o que ele tem em mãos, eu gosto muito do trabalho dele. Edu Panzi, e aí, Edu, quem faz hoje, até agora, nesse ano 2022, o melhor trabalho? Boa noite, Edu. Fala, Léo, um abraço pra você, Nath, Romano, Simões, pra quem tá ligado na turma do bate-bola. Cara, o Pesolano, sem dúvida nenhuma, faz um grande trabalho. Ele tem 4 meses e meio de Cruzeiro, ele chegou agora, a gestão do Cruzeiro chegou agora, o elenco foi formado agora. Então é um trabalho muito bom dentro daquilo, das peças que ele tem em mão. E eu não vou dizer que dentro de uma Série B ele tem um elenco competitivo. Não tem um elenco pior do que os outros, à exceção do Grêmio, talvez do Bahia, mas é um elenco que dá para competir e ele está tirando o máximo desse elenco. Tem sido melhor que os adversários. Ontem o primeiro tempo do Cruzeiro foi muito bom. Superioridade absoluta no primeiro tempo e no segundo lutou muito. Isso é importante. Porque a Série B você ganha lutando também os jogos, e 1-0 é goleada. O trabalho que ele faz é muito bom. Agora a gente não pode esquecer do Wagner Mancini, né? Que acabou de chegar em 3º lugar na Série A do Campeonato Brasileiro, está praticamente classificado na Copa do Brasil, fez um jogo muito bom contra o Atlético na Copa Libertadores. Então o trabalho do Wagner Mancini jogando Série A, com o elenco que o América tem, é muito bom também até aqui. E o trabalho do Turco, eu acho que está abaixo da expectativa, mas eu acho que a expectativa é errada nesse momento, porque o Atlético tem esse ano um elenco pior do que o ano passado. O Atlético perdeu muito no seu elenco. Talvez se fosse o ano passado o Turco técnico, no jogo contra o América ele chamaria para o jogo o Diego Costa, o Savarino e o Dodô. Ele tinha Rubens, Fábio Gomes e Sávio. Isso tem que ser colocado. E o Turco é um treinador inferior ao Cuca. Então cobrar que o Atlético tenha o mesmo rendimento com o treinador, não estou chamando ele de ruim, mas ele é pior do que o Cuca. O Cuca é melhor treinador do que o Turco. E não é só pelo que o Cuca fez no Atlético, é só olhar a carreira de um e de outro. Sim, claro. Então você querer que o Atlético entregue o mesmo de 2021, com o elenco pior. O time não é pior, mas o elenco é. O Nath, por exemplo, era reserva no ano passado. Esse ano ele é um dos principais jogadores. Aliás, por pior que seja o momento do Atlético nesse recorte dos últimos 5, 6 jogos, o que está jogando o Nacho é um absurdo. Talvez seja um dos poucos ali que estejam rendendo acima da média. Mas eu acho que a cobrança pela entrega do Atlético, ela tem que ser colocada na balança, porque não pode ser a mesma do ano passado, porque piorou o elenco e o técnico não é tão bom quanto o anterior. Mas o seu voto, Mancini ou Pesolano, então? Pela sequência maior, o Pesolano. Emerson Romano. Pois não, Léo. Boa noite, Romano. Boa noite, Edu, Nath, Alexandra, quem nos acompanha.
Quem faz o melhor trabalho até agora, Romano? E não quero que você repita o que os dois disseram, não. Eu quero outros argumentos. Vamos lá. Mancini chegou com um carro andando, tentando consertar um avião em pleno voo, sofrendo com lesões. Para ser uma ideia, hoje o América tem 11 jogadores no departamento médico. 11 jogadores no departamento médico. 6 titulares. 6 titulares. Errou na montagem do elenco, que não foi ele que montou, na minha opinião, porque o América, com um calendário tão cheio, do jeito que está, e aí faltou um pouquinho de planejamento, porque o América tem chance de chegar na fase de grupos da Libertadores, mas a gente sempre escuta isso, você não vai classificar. Pode ir para a Sul-Americana, que é outra competição importantíssima. E esse elenco do América está cansado, já é um elenco com jogadores acima dos 30 anos, a gente tem que levar isso em conta também. E o que ele está fazendo com o time do América, o América está com 100% de aproveitamento em casa no Campeonato Brasileiro, pela primeira vez na história dele nos pontos corridos, é G4. Eu nunca falei isso na minha vida, 10 anos cobrindo o América, era sempre Z4, agora é G4 do Campeonato Brasileiro. E ele mudou o jeito do América. E na Copa do Brasil tá com um pezinho na próxima fase. E tem chances, tá? Tem chances na Libertadores também, vamos deixar isso bem claro. E ele foi um dos principais, se não o responsável principal, pela vitória em cima do Atlético, porque montou um time do América diferente. Se foi na Libertadores com 3 zagueiros, ele mudou a forma do América jogar. Ele montou 3 Américas diferentes nos 3 jogos contra o Atlético. E matou o Turco, principalmente porque nesse último o Turco achou que ele ia esperar o Atlético, ele marcou a saída de bola do Atlético já em cima. Isso mostra que ele é um cara estudioso, que é um cara que é um baita de um treinador. Meu voto é o Mancini. Alexandre Simões, a voz da serenidade. Simões, seu voto, boa noite. Boa noite, Léo, boa noite, Natália, Edu, Romano. É interessante, né, como é que a gente pega aqui o que a Nath, o Panzi e o Romano falaram, né? Como talvez o Mancini e o Pesolano gostariam de ter o time reserva do Atlético nas mãos. É verdade. Eu acho que todos os dois, se pudesse dar a eles a opção, né? Você quer os reservas do Atlético? Acho que os dois aceitariam na hora e teriam condição de montar times competitivos. Eu acho que isso aí mostra muito a situação que a gente está vendo aqui em Minas Gerais, né? O Turco sendo muito questionado por ter um time de muita qualidade nas mãos. Concordo com o Edu, o grupo não é tão forte como o do ano passado, mas mesmo assim ainda sobra em relação a quase todos os times brasileiros. Eu só vejo o grupo do Atlético um pouco mais desequilibrado que o do Palmeiras, por exemplo. Agora, eu acho que a questão do Pesolano, Léo, ele e o Mancini fazem belíssimos trabalhos, tá? Eu só acho que o Pesolano, ele encontrou, além de uma terra arrasada, uma necessidade de gerir grupo muito grande. Porque você vai se recordar que a gente começou o ano dizendo: a zaga não é problema para o Cruzeiro porque tem o Maicon e o Sidney. E os dois saíram. Né? O Cruzeiro vai ter aí a situação do Jailson no gol. Tudo bem, o Rafael agora tá jogando muito bem. Inclusive tá sendo uma das bases desse crescimento do Cruzeiro. Jailson também. Não, o Jailson é um goleiraço. Que o Jailson jogou esses clássicos contra o Atlético, por exemplo. Então, eu acho que o Pesolano, ele tem essa situação toda que o Cruzeiro vive, entendeu? É muito difícil de administrar, né? É complicado. A rotatividade, você vê que após o Campeonato Mineiro saíram 7, chegaram 8. Eu acho que é mais ou menos essa a conta do Cruzeiro. E jogador chega num dia, tem que entrar no time no outro, e é porque falta gente, teve que começar a Série B. Você vai se recordar, não lembro se era você ou o Edu que estava comentando, aquele Cruzeiro e Brusque, que o Rodolfo teve que jogar no lado esquerdo, porque não tinha jogador para jogar, entendeu? Porque a questão lá da punição da FIFA. Então, eu acho que os dois fazem belíssimos trabalhos, mas o Pesolano, por ter mais tempo e por ter que administrar tanta coisa ruim e estar conseguindo levar a coisa, né, tem o meu voto. Mas eu fiquei decepcionado apenas com essa situação do Turco no Atlético. Eu esperava que ele fosse conseguir dar mais uma sequência do que o Cuca tinha montado em 2021, embora isso não seja uma coisa fácil também. Ficou bem claro, né, turma, que Mancini e Pesolano foram muito elogiados e o Turco nem tanto.